Olá, meus amigos web espectadores, sejam bem-vindos para mais um programa Show de Negócios com João Lira. No programa de hoje, trazendo uma pessoa para lá de especial, Rogério Ramos, administrador com MBA em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é conselheiro do Conselho Federal de Administração, conselheiro do Sebrae Tocantins, o qual nos honra muito, e secretário executivo de finanças da nossa prefeitura da capital, da prefeitura de Palmas. Lançando o livro Ramos da Administração, Rogério Ramos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Satisfação bacana, você que é um cara jovem para cima, é uma satisfação de tê-lo como companheiro, amigo e administrador de empresa. Eu que agradeço, João, você que é da área da administração, portanto, sabe a importância que a gente tem de difundir a ciência da administração, da gestão e conversar sobre esse assunto interessante que hoje permeia sobre o maior contingente de estudantes e de formados, formandos numa área que é a área da administração, da gestão e toda essa área que a gente vai conversar um pouco hoje. Muito bem. Rogério, às vezes a gente chama sempre a atenção do entrevistado aqui para nos contar um pouquinho como raios Rogério Ramos me aparece no Tocantins, né? Eu acho que esse tipo de informação é bem interessante para todo mundo, para a gente ir sabendo como é a história das pessoas. Todo entrevistado que chega, muitas vezes a gente acha que o cara é de sucesso e não sabe a construção. A construção. Como ele conseguiu chegar no ponto que ele chegou. Como você consegue chegar com uma atual gestão da prefeitura, consegue observar, esse aqui é meu, vamos lá, esse é bom, eu quero ele junto de mim. Então conta para nós um pouco da sua construção. Em verdade, eu sou pioneiro, né? Criar até um grupo dos pioneiros aí, eu estou achando interessante, porque aparece cada foto interessante lá e cada história que você relembra, muito boa. E esses dias teve uma foto lá que eu acabei botando nos meus arquivos, que para mim é muito importante, que foi da primeira rodoviarinha de Palmas ali do lado da Secretaria de Infraestrutura do Estado, que na época era a Secretaria de SEVOP, né? Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Estado. Era uma choupanazinha de palha, né? E com um vendedorzinho, vendia um lanche, um cafezinho ali e tudo. E isso eu cheguei aqui em abril de 1992. E os ônibus que chegavam aqui chegavam na madrugada, né? E eu cheguei por volta de umas 4h30 da manhã e eu vim para fazer um concurso público na Secretaria de Finanças, da qual sou secretário executivo hoje, para o cargo de fiscal de tributos. E cheguei, tive que esperar até umas 7h30 da manhã para ir a pé dali até a sede da prefeitura para proceder à minha inscrição, que depois tive êxito, passei aos 19 anos de idade. Esse meu cargo, inclusive, é um cargo de nível superior, mas na época não tinha contingente de nível superior para ocupar os concursos. Então eu consegui fazer ele ainda em nível médio e depois me formar. O web espectador está babando, deixei de vir nessa época. Né? Na verdade, não perdeu o pioneiro que veio para Palmas. Obviamente, toda aquela poeira que nós comemos, toda aquela lama que sujou nossos pés naquele período, se refletiu em grandes carreiras, em grandes situações que hoje são motivos de orgulho para todos nós, né? Sem dúvida. Então, sem dúvida nenhuma. Muito interessante você, no seu programa, evidenciar essa história das pessoas aqui. E como eu te disse, eu saí de um cargo concursado, eu sou concursado há 26 anos e hoje eu ocupo o segundo cargo da secretaria, que é o de secretário executivo de finanças. Muito bem, que bom. Parabéns, reconhecimento e, de certa forma, estrada construída e estrada bem feita, sim. Graças a Deus. Né? Quantos filhos já tem aqui? Eu tenho 2 filhas. Duas filhas, uma de 17 e a outra de 12. Muito bom, parabéns. Todas nasceram em Palmas, né? São palmenses mesmo. Todos pagam IPVA de Palmas. Pagam IPVAzinho de Palmas. Graças a Deus. Muito bom. É bacana demais essas histórias, porque a gente fica muito feliz em ver as pessoas
buscando o seu sucesso e conseguindo o sucesso e o reconhecimento. Isso é muito bom. Muito bem. Rogério Ramos não tem quase o que fazer, aí disse assim, eu vou escrever um livro sobre ramos da administração. Me conta como foi a historinha desse livro, Rogério. No lançamento do livro, eu tive a oportunidade de, filhos de um casal amigo, de vir presenciar o nosso encontro lá e o lançamento. E ele é um menino muito esperto, ele virou para mim, tio Rogério, como que a gente escreve um livro? Aí eu falei assim, na sua dedicatória aqui, eu vou escrever como que você deve escrever o livro. E a minha técnica é uma técnica, eu até digo no meu post lá que eu não sou escritor profissional e eu quero que eu seja tratado como o Ariano Suassuna pede, que não fale de mim pela frente, fale pelas costas. Então, se fizer crítica à minha obra, não fale pela frente, pode fazer pelas costas. Está tudo muito bem. que a coisa fica mais elegante. Então, eu, na verdade, nessa obra, aí concluindo a pergunta, como se escreve um livro? Eu me atinei a fazer alguns artigos para jornais e tudo, e acabei sendo convidado para ser colunista de um jornal local em Palmas. E eu falei, olha, eu vou montar uma sequência de ramos da administração. E o trocadilho aí, realmente são ramos, né? O que a gente estabeleceu são viés, são estruturas que o administrador percorre e hoje se fortalece como um campo profissional. E aí eu disse para ele, falei, olha, eu escrevo um pouco cada dia. Então, toda semana eu ia lá e escrevia sobre um ramo da administração. Obviamente, isso demandava uma pesquisa, lia livros sobre aquela situação, aquele ramo da administração, sobre aquele segmento. Mais informação. Buscava e escrevia uma lauda. E isso eu consegui catalogar 41 ramos da administração. E aí eu falei, vou montar o livro. Só que, como escritor, e aí eu quero parafrasear outro escritor, que é Olavo Bilac, né? Olavo Bilac foi um grande escritor e foi condecorado como imortal. Aí os repórteres perguntaram, como é que você está se sentindo um imortal? Ele falou assim, eu estou sentindo como eu deveria me sentir, porque eu não tenho onde cair morto mesmo, eu tenho que ser imortal. Então, como eu sou um estilo Olavo Bilac, eu não ia lograr êxito financeiro com esta obra, eu doei os direitos autorais ao CFA, o CFA fez algumas impressões e eu, nas minhas redes e na rede do CFA, hoje você encontra todo esse material disponível gratuitamente para qualquer jovem administrador ou estudante de administração ou de áreas afins, tecnólogos, outros profissionais que queiram conhecer sobre ramos da administração para poder se especializar, porque está lá. Você tem um administrador de obras, né? O que seria um administrador de obras? Hoje, o engenheiro que geralmente ocupa esse espaço, ele não tem uma cadeira de formação para credenciar como um administrador de obras. Ele não estudou materiais, ele não estudou compras, ele não estudou gestão de pessoas, né? Ele não estudou orçamento, ele não estudou essas outras coisas que são ferramentas que ele precisa, são habilidades e competências que ele precisa. Então, é uma especialização que abre um caminho. Então, um novo ramo da administração. Então, foi com esse intuito que nós montamos a obra nesse sentido, para que ela tenha esse viés de ser um guia da profissão, né? Como é uma profissão generalista, é uma profissão heterogênea, né? Uma profissão onde ela tem uma ampla ação em vários setores e segmentos, acaba que, como aquela história do médico clínico geral, né? Ele tem aquela necessidade de se especializar em alguma área para ele ter um maior campo de trabalho. E nisso aí eu busco duas essências que eu acho fundamentais para qualquer profissional atuar em alguma área. Quando vê você, um apresentador, um administrador como você é, fazendo o trabalho que você faz, existe por trás dali uma coisa muito importante, que é a vocação, que é você fazer o que você gosta. Sim, sim. Você entendeu? Quando você faz o que gosta, você tem um potencial de produção e daquelas coisas dar certo muito maior, aquilo é multiplicado. Né? Você não vai para um trabalho. É uma força que vem de dentro que você vai por um ambiente que você fica mais tempo lá do que com a sua família e se sente bem e produz. Né? Então, você alia isso. Então, você alia a vocação ao mercado. Quando eu falo para você lá
de ramos da administração. Por exemplo, o administrador rural, que é a nossa vocação no Tocantins, né? Hoje, uma fazenda de pequeno, médio, grande porte é uma empresa. Sim. Ela tem que ter lucro, ela tem que ter mensurado os seus custos, ela tem que ter ali uma gestão de pessoas, né? Aquisição, compras, financiamentos, controle commodities. A soja é uma commodity. Uhum. Então, é uma commodity. Você atua com o mercado financeiro, atua com o mercado de investimentos, né? Então, você tem que ter um profissional que tenha esse gabarito para isso nesse sentido. E a figura do administrador rural, que diferente do antigo agrônomo, que, né, que administrava a fazenda, ou um outro profissional até sem formação, ele traz habilidades e competências importantes para desenvolver aquele trabalho. Então, são ramos da administração que têm uma característica importante no processo. A administração são diversos segmentos que não para de crescer de forma nenhuma, não é isso? Você, sem dúvida. Eu arrisco, já apareceu alguma depois que você fechou o seu... Depois que eu fechei o livro, apareceu mais 4. Mais 4. Sem dúvida nenhuma. Sabe de qual as foram que você ainda deixou de fora? Tem algumas que a gente está fazendo estudos sobre elas para poder efetivamente... E aí é uma surpresa que a gente vai lançar na segunda edição do livro. Na segunda edição. Mas, por exemplo, você já ouviu falar no administrador de facilities? Facilities é um formato de gestão hoje que empresas atuam como empresas de facilities. Então você pega... Só que vem de... facilities vem de facilidade. Justamente. Né? Você cria facilidade para alguns ambientes. Vamos supor um prédio de 40 andares com milhares de salas comerciais, de lojas e tal, todo mundo com as suas necessidades e um aparato, desde um elevador, a segurança, ao controle de entrada, ao controle de materiais, ao controle de todas as questões, a manutenção elétrica, a manutenção disso, todo o cabeamento de internet. Então, é uma série de serviços envolvidos dentro daquela estrutura, a própria administração condominial, aquela coisa toda e tal. Aí você contrata uma empresa de facilities, que tem administradores de facilities, que eles fazem a gestão de todo aquele processo, dando uma garantia, inclusive de qualidade de serviço. Geralmente as empresas são ISO, enfim, você cria um novo ambiente, né, de atuação e um novo nicho de mercado muito interessante, porque todos que estão ali querem um serviço bem prestado, né? Ele não quer... E, na verdade, nós temos até a figura do administrador condominial, que já vem mudando com o tempo. Por exemplo, você sabe que 15% da população brasileira já vive em condomínios. Isto é um nicho de mercado muito grande. Aquela figura do síndico, que era um dos donos do apartamento ali e tal, já está deixando de existir, porque ele está comprometendo aquela situação. Aí, esses condomínios estão partindo para duas situações. Ou ele contrata um administrador condominial, um administrador de condomínios, credenciado, registrado no conselho, ou uma empresa de administração de condomínios, que é o que está até mais em voga, porque consegue-se até por um custo melhor, porque ele tem várias estruturas e tudo, e tem um expertise. Então ali, aquele administrador de condomínios, que tem um responsável técnico administrador, ela desenvolve toda a gestão daquele espaço daquela forma. Então, são ramos novos, né? Na área do direito, você fala assim, mas tem... Hoje, por exemplo, com a lei de recuperação judicial, por exemplo, hoje a figura do administrador judicial ela é premente, porque toda administração judicial, todo projeto de recuperação, isto é, o empresário está em dificuldades, ele entra lá com um pedido de recuperação, que é diferente daquele antigo pedido de falência. Sim. A falência já era para resumir e fechar o assunto, pagar quem tinha e está morto. E agora essa não. A recuperação recuperar. É tentar efetivamente. Aí você insere um administrador judicial ali, nomeado pelo juiz e já articulado dentro da recuperação. Toda a recuperação tem que ter. E aí você tem um profissional que vai dar caminhos e vai fazer o link entre o juiz e esse processo de recuperação para que a empresa seja recuperada e saia daqui. Ele tem prazos para aquilo, ele tem benefícios com credores e tudo. Então ele é um tempo, um fôlego que a empresa precisa para ela, porque no momento desse de crise, qual é a empresa que o Brasil teve muitas
adesões à recuperação judicial. Então, nós temos lá. Bom, tecnologia e novos mercados, cada vez mais, esse é o expoente, né? Nós vivemos a Revolução 4.0, a quarta Revolução Industrial, né, que é o mundo digital, né, que é o estabelecimento da inteligência digital. Né? Você tem hoje o Watson, que é uma ferramenta da IBM, que está, inclusive, substituindo profissionais. E eu te digo, aquelas profissões mais mecânicas, tome muito cuidado, o profissional tem que se reinventar ali dentro, né? Porque o Watson ele consegue, dentro da inteligência emocional, suprir até 70% da atividade de um profissional. Então, esses 30% fica como já um trabalho estratégico, um trabalho onde, de forma nenhuma, a máquina pode substituir o homem. Então, ele tá diminuindo esse espaço de onde a máquina não substitui o homem, né? Então, o Watson, por exemplo, na área de direito, por exemplo, você coloca lá a sua demanda, ele te dá opções diversas para que você tenha uma questão judicial resolvida. Então, esse mundo digital, a gente não pode fingir de conta que ele não vai sobreviver. Por exemplo, eu te digo, as TVs tradicionais, era muito comum meu pai pegar no meu braço e falar assim, ó, aqui está dando 8 da noite, vamos embora porque eu tenho que assistir o Jornal Nacional. Hoje não há necessidade disso. Não, a notícia está A notícia está disponível no seu... assistir o próprio Jornal Nacional. Ele tem a qualquer hora. E te digo mais, TVs webs como esta têm tido muito mais alcance em determinados horários e determinados programas do que uma televisão tradicional. E o caminho é esse. E o caminho é de ampliar isso. Você entendeu? E isso é importante porque essa evolução da comunicação tecnológica, ele traz muito benefício para a população. Hoje, o WhatsApp, né? Dali você sabe tudo e não tem, por exemplo, por que aflora muito a questão da corrupção no país? Hoje ela está ali, o cara cometeu, ou ele vai preso, ou ele tem um processo, né? A partir do momento que entra uma ação civil pública contra ele, aquilo já está na rede, já rodando e queimando, e o povo já quer uma resposta ele daquilo. Parou no estacionamento do supermercado, na vaga dos velhinhos. Já tem um filmando lá e botando. E é isso mesmo, é o controle social que é importante graças a essas ferramentas. E o mundo vai caminhar para isso, e é inevitável. Muito bem. Quem resistir a isso, o empresariado que se resistir a isso, o sistema, a corporação e as pessoas que resistirem a isso, é afadado ao insucesso mesmo. Muito bem. Vamos falar só um pouquinho, já para a gente entrar na reta final do nosso programa, sobre o nosso Conselho Federal. Sim. Né? O papel de um conselheiro e, notadamente, o Estado Tocantins é engraçado, que eu vejo muitas pessoas hoje estão, de certa forma, tem alguma vaga nos seus diversos conselhos no federal. Isso. Né? Parece que fica mais fácil, as pessoas... Como é que funciona esse tipo de... Que trabalho é esse do conselho, na verdade? Como que o conselho de administração, ele é um sistema. Como é esse sistema? Nós temos o órgão federal, que é o Conselho Federal, que congrega um representante por estado. Lá nós somos iguais. É como se fosse o Senado, que tem 3 por estado, lá é 1 por estado. Né? De representatividade e tudo. Nós, dentre os 27, eu estou entre os 5 diretores. Né? Um estado pequeno, mas graças a Deus a gente conseguiu se inserir nesse processo. Eu sou responsável por toda a área institucional e de comunicação do Conselho Federal. Legal. Nos estados existem os conselhos regionais, que têm seus conselheiros regionais e elegem uma diretoria e, na verdade, de fato, é onde acontecem as coisas. Nosso Conselho Federal é órgão normativo e de difusor da ciência da administração. O Conselho Regional é justamente o grande cartório, onde se registra o profissional, onde se fiscaliza o profissional, onde há ações de promoção do profissional e, de fato, onde, por exemplo, a anuidade é paga no regional. Nós ficamos com uma parte da segunda lei, 4769, de 65, que estabelece a cota do federal. E esse sistema, ele está instalado nos 27 estados da federação, no caso do Conselho de Administração. Em todas as capitais nós temos
uma sede do Conselho. Em vários estados existem seccionais. Aqui no Tocantins, nós modernizamos. Ao invés de ter seccional, nós fizemos o projeto para aquisição de uma van móvel. Então, a gente percorre o estado com ela, não só a seccional em grandes cidades, mas a gente leva para as médias, para as pequenas, onde tiver demanda e etc. E estamos implantando um sistema tecnológico que o profissional não vai precisar, quando se quiser registrar, não vai precisar nem vir no conselho. Ele formou, ele vai lá, escaneia os seus documentos, coloca lá, preenche ele mesmo os seus dados. Então o cara tem um nomezinho difícil, às vezes na hora de digitar todo mundo erra. Ele não vai errar o nome dele, né? Ele mesmo digita. Legal. E se ele tiver um problema no futuro, mas meu nome está errado. Não, mas foi você que digitou. Então, e você já elimina o profissional lá, diminui a condição de ter um profissional a mais dentro do conselho para digitar. Fez, o conselho analisa, está tudo certo, o conselho emite um boleto pela internet para ele, ele paga. Em alguns dias, ele recebe a carteira dele em casa. Muito bom. Entendeu? Então, isso se chama autoatendimento. Então, você muda o viés, você diminui a estrutura de atendimento, de tudo, e beneficia a agilidade ao cidadão, no caso, o profissional da administração. Muito bem. Bom, o programa Show de Negócio queria fazer, de certa forma, uma surpresa para você. Nós queremos disponibilizar, né, o link do seu e-book, né, perfeito, dentro do nosso Show de Negócio, para que os profissionais de todo o Brasil, os profissionais de todo o estado, de todas as cidades, possam efetivamente ter o prazer de receber, pelo menos na forma digital, né, o seu livro. Maravilha. Que vai tratar sobre o assunto dos ramos da administração, escrito pelo nosso amigo administrador Rogério Ramos. Eu agradeço muito, fico muito feliz. Vamos já cobrar as outras 4 e a segunda edição. Justamente. Né? Vamos fazer isso porque o Show de Negócios é gestão. Isso. A gente está trazendo também pessoas dos diversos segmentos, das diversas áreas, para justamente falar um pouco sobre administração, sobre negócio. Eu disse a você no início, em off, que isso tudo começou em plena crise, onde alguns empresários querendo pular ali da ponte, né? Eu digo, não pulem da ponte, porque tem alguém aqui pelo menos em Tocantins, ganhando muito dinheiro na crise. Por quê? Porque reinventou, justamente, porque pensou diferente, né? Agiu diferente, justamente, e está ganhando dinheiro. Justamente. Então, nós começamos justamente para evitar que as pessoas pulassem da ponte e não dessem tanto trabalho ao corpo de bombeiro. E segundo, que eu acho que é um papel nosso, que a gente tem para a sociedade, de fazer esse trabalho. Obrigado. Você sempre será bem-vindo e muito obrigado pelo seu trabalho e pela sua dedicação com o nosso Estado, com o nosso Brasil como um todo. Eu agradeço, de fato, é um show de negócios mesmo estar aqui. Na verdade, os negócios é que fomentam o desenvolvimento, fomentam o crescimento e fomentam o bem-estar das pessoas. Então, todo investimento nessa área é pouco. E com certeza absoluta, o seu programa tem um compromisso com a sociedade, com a comunidade, sobretudo empresarial, e tem um trânsito muito interessante que nós consideramos reconhecido já pela sociedade de Palmas e do Tocantins, até pelo nível de acesso que tem esse grande programa. Obrigado, eu agradeço. Então não esqueça, showdenegócios.com, vai lá, tem um livrozinho lá, baixa seu e-book e se divirta lendo as maravilhas dos ramos da administração. Obrigado. Obrigado. Sucesso para você. Eu que agradeço.